A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do significado das duas parábolas da figueira. Então, Jesus, ele deu duas versões de parábolas, usando a figueira. Jesus conta duas parábolas sobre a figueira, uma sobre a importância de dar frutos e outra sobre reconhecer quando o fim dos tempos está próximo. Então, Jesus iguala-se as duas parábolas, das pessoas que vão dar frutos e das pessoas que vão ser para a glória no final dos tempos. A figueira é uma árvore comum em Israel e servia como exemplo fácil de entender. Jesus usou a figueira para ensinar várias lições. Ele usou a figueira viva para ensinar seus discípulos o significado das suas mensagens. A primeira mensagem, a primeira figueira, nós vamos falar a parábola da figueira estéril. Lucas 13:6. Diz assim, ele dizia esta palavra: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela frutos e não achou. No 7, ele disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então veja bem que ele estava procurando frutos e não achava. Então ele falou para cortar. Aí o vinheiro diz assim, no 13:8, e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque. No 9, e se dar frutos, ficará, e se não, depois o mandarás matar. Então, ali Jesus estava falando sobre o quê? Sobre o final dos tempos. Jesus contou essa parábola para mostrar que vai chegar um dia em que Deus nos chamará para prestar contas. Jesus estava anunciando que todos que não se arrependem perecerão. Antes, o nosso tempo de vida é limitado e precisamos nos arrepender quanto antes. Então, veja bem que vai chegar um tempo que Jesus vai buscar nós, não importa qual seja o tempo, mas nosso tempo é limitado aqui na Terra. Nós não vamos ficar para a semente. As sementes são nossos filhos, filhos, netos, bisnetos, eles são a semente. Nós não, nós vamos descansar, e esperar Cristo vir buscar. Mas isso vai saber quando, Eu já falei em outro vídeo, se você procurar lá nos meus vídeos, vai ver que eu já dei uma resposta, mais ou menos, de quando Jesus irá voltar. Assim como o dono da figueira lhe deu 3 anos e depois ainda mais um para começar a produzir, Deus dá a cada pessoa uma certa quantidade de tempo para se arrepender e mudar de vida. Deus é muito paciente, mas Ele não vai esperar eternamente. Ele vai esperar a vida toda do cristão, Porque Deus, Ele é eterno, A chegada a hora, quem não tiver produzido o fruto do arrependimento, sofrerá a condenação de Deus. Quem é salvo por Jesus, dá frutos, não continua amando o pecado e muda sua vida, por completo. Então, aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que comem do fruto de Jesus, são o que Ele fez para nós, deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então, vai ter o quê? Não vai mais amar o pecado e vai ter uma vida mudada por completo. Atos 19:4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. No 5, e os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Mas tem aquela virgulinha, aí que mora o perigo, Mas quem não crer será condenado. Então não adianta ser batizado, não adianta você ir para a igreja, se continua fazendo coisa errada, não adianta você buscar a Deus, que Deus nem vai falar com você, Porque você está fazendo coisa errada, tem que mudar de vida, mudar
radicalmente, né? Pôr o pecado debaixo dos seus pés. Os frutos da figueira podem ainda ser verdes e pequenos, escondidos entre as folhas, mas estão lá. Algumas pessoas podem aparecer amar a Jesus, mas não se arrependem e por isso não deixam o pecado. Um dia, né, cada pessoa será julgada por Deus e quem não mostrar os frutos da vida transformada por Jesus será castigado. Por isso, cada cristão precisa analisar sua vida e ver o que é preciso mudar. Então, faça uma retrospectiva da sua vida, né? E veja o que você precisa mudar para poder conquistar, né, a vida eterna, ter um fruto transformado, né? Então, essa é a primeira parábola da figueira. A segunda parábola da figueira, figueira seca. Né? Aí tem muito cristão seco ainda, né? Que não dá fruto, né? O fruto é tudo enrugado, tudo machucado, né? O fruto é ressequido, né? Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Mateus 21, 19. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus não amaldiçoou a figueira por capricho, nem por raiva. Ele tinha um objetivo, ele tinha que mostrar algo para os seus discípulos, para poderem entender por que ele amaldiçoou aquela figueira. No dia depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava a caminho e ficou com fome. Ele viu uma figueira com folhas e procurou por figos, mas não era estação de figos, por isso não encontrou nada. Então veja bem, não era estação de figos, mas tem algo que a figueira ainda consegue fazer. Ó. Algumas figueiras davam frutos cedo, antes da estação. Uma figueira com folhas crescidas já tinha figos verdes. A figueira que Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinha frutos. Sua aparência era enganosa. Parecia madura, mas não era. Veja bem. É como o crente é enganoso, né? Parece que é cristão, mas não é, né? Parece que é temente a Deus, mas é enganoso, né? Ele engana a si mesmo. Uma das razões pelas quais o Senhor pode ter amaldiçoado a figueira foi para ensinar seus discípulos a respeito dos corruptos líderes religiosos judeus. Então, podia representar isso. Mas para os cristãos, Jesus ensina uma lição: não basta aparentarmos piedosos ou religiosos, é essencial produzir frutos reais de uma vida transformada pela fé. Apesar de sermos falhos e por vezes infrutíferos, o Senhor nos concede cuidado e amor para novamente ter a chance de produzir frutos em nosso caminho. Então, Deus dá oportunidade para a gente se arrepender ainda, para produzir frutos do caminho, né? Para não ser uma figueira seca, né? Para ficar aqui, né? E ser jogado para o lago do fogo do inferno, né? Reflita sobre a ideia, destacando na história de Jesus. Pessoalmente, temos a responsabilidade de produzir frutos de arrependimento, fé e retidão em respeito ao amor e à graça divina, né? Pelo amor que Deus deu seu Filho unigênito para nós podermos ser salvos e por o próprio Jesus que se doou por nós, né? Aquele que nem ainda existia, ainda nem tínhamos nascido, Jesus ainda deu sua vida por nós. E nós estamos fazendo alguma coisa por Ele? Nós estamos conquistando o reino de Deus? Romanos 5,9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Então veja bem, nós vamos ser justificados pelo sangue de Jesus e vamos ser salvos da ira.
Mateus 3,8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, essa é o significado das duas figueiras, né, que Jesus fala nos evangelhos, né? Então, você reflita naquilo que foi dito aqui e veja como está a sua vida em Cristo Jesus. Ainda dá tempo, que você ainda está vivo, porque depois que o corpo morre, o espírito dorme e não tem mais chance de fazer mais nada, né? Então, ouça essas duas mensagens para você continuar dentro das possibilidades de ir para, né, a Jerusalém celestial, para ir para os céus, né? Junto com Jesus, você lá vai encontrar Deus, os anjos e Jesus Cristo esperando você para fazer as bodas do Cordeiro, né? Vai fazer uma grande festa para nós que podemos ir para a glória. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de deixar seu likezinho, seu joinha. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas para nós falarmos. Deus abençoe a todos, né? E que Deus esteja sempre contigo todos os dias da sua vida. Amém?